Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. É só um breve aviso, lembramos sempre as regras para receber a Sagrada Comunhão. Para comungar, é necessário ser batizado católico sem mistura de outras práticas ou religiões, não ter nenhum pecado mortal na consciência que não tenha sido confessado, estar de jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão e modestamente vestido, ou seja, as saias, os vestidos, as roupas devem cobrir os ombros e os joelhos em qualquer posição, sentado em pé, de joelhos, e tudo entre os dois. As roupas não devem ter decotes, devem ter mangas, não devem ser da cor da pele nem transparentes, e, se existem transparências ou rendas nas partes que devem estar cobertas, que haja um forro claramente visível que mostre que, de fato, essas partes estão cobertas. E para comungar, lembramos do rito romano tradicional, salvo impedimento físico, se recebe a comunhão de joelhos e na boca. Abre-se a boca, coloca-se a língua para fora, apoiando-a no lábio de baixo, e não se mexe a cabeça. O padre já calcula o movimento dele, e se o fiel mexe a cabeça, pode acontecer um acidente, a hóstia pode cair. E lembramos, não é o fiel que fala amém ao receber a comunhão, é o padre que fala. Caríssimos, São Paulo, na epístola de hoje, essa primeira epístola aos Tessalonicenses, a primeira epístola que São Paulo escreveu, faz um elogio tocante, muito vivo, dos fiéis que ele formou para Jesus Cristo, que eu cito de maneira resumida aqui. Sempre damos graças a Deus por vós todos, lembrando de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra de vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi somente recebido por vós em palavras, mas também em poder, ou seja, produziu frutos. No Espírito Santo, ou seja, com vida interior. E em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e imitadores do Senhor, de Jesus Cristo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis. Em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já não é mais necessário falar coisa alguma, porque as outras pessoas mesmo anunciam de como, dos ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E eu penso que essa é uma ótima ocasião para falarmos algumas coisas, em primeiríssimo lugar, para vocês aqui que frequentam a capela mais recentemente, 6 meses, 1 ano, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, algo assim. Enfim, vocês que são os trabalhadores da 11ª hora aqui nessa capela. Mas lógico, como sempre, essas coisas são totalmente válidas também para vocês que nós conhecemos há mais tempo, que são os trabalhadores das primeiras horas aqui. E bem, o que é que nós achamos que seria bom falar? Em primeiríssimo lugar, para vocês que estão chegando, que estão aqui mais recentemente, mas para todos, lógico. É de que, do mesmo modo que São Paulo, tudo o que nós mais queremos é que o Evangelho seja recebido por vocês, não só em palavras, mas que a vida de todos vocês seja outra vida. Que a vida de todos vocês seja transformada, que vocês sejam imitadores de Jesus Cristo e que nós possamos ouvir de quem quer que seja, que um dia venha falar conosco, que conheceu um de vocês, que vocês não são mais as mesmas pessoas, de que vocês mudaram, de que com o tempo vocês foram mudando, de que vocês não falam mais como falavam antes, de que tratam todos com caridade, com respeito, levam as dificuldades da vida com moderação, com sabedoria, agradecem a Deus as dificuldades que têm, não têm mais ambições humanas, de que veem o mundo como inimigo de Jesus Cristo e tomam uma postura clara de separação do mundo e ensinam isso aos que são da casa de vocês. Aos que estão chegando aqui na capela e aos que já estão aqui há anos, é necessário dizer, ser católico, e não é que nós pensamos isso de modo claro, mas é algo implícito, uma espécie de algo que está na entrelinha dos nossos pensamentos. Ser católico não é um estilo de vida, nem é levar a vida como todo mundo faz hoje em dia, mas vai na missa, confessa e comunga também não sei com que cabeça. Porque vai na praia como todo mundo, vai vestido lá como todo mundo, de maiô e biquíni, de sunga, com todo mundo lá sem praticamente roupa nenhuma também, ou assiste televisão, celular, séries e filmes com muita coisa sem pudor nenhum, coisas bastante graves e bem comuns hoje em dia em todos os vídeos em geral. E aí vai comungar, vai se confessar,
quando acha que já faz tempo e que precisa se confessar porque alguma coisa está me incomodando, mas já faz um ano que eu não me confesso, eu passei o ano inteiro fazendo essas coisas, e o padre não sabe nem exatamente o que a pessoa quer dizer, porque passou o ano inteiro pecando com frequência, de vários modos, vivendo como todo mundo. É praticamente impossível que, vivendo como todo mundo, ela não tenha cometido muitos pecados mortais, as mesmas conversas, as mesmas diversões, os mesmos lugares. Aí não sei porquê, chega uma hora, a pessoa fica incomodada, quer ir se confessar porque algo a incomodou, mas o fato é que ela passou o ano inteiro sem preocupação nenhuma com a alma dela, não foi atrás de se formar para nada, para viver como católico, sabendo que um só pecado mortal faz perder a vida eterna. Nada. Pessoas assim, já encontrei muito na vida, precisam se converter. Pois bem, aqui nessa capela não é assim que as coisas funcionam. Vocês aqui são cuidados, vocês aqui são governados, aqui há quem mande em vocês de verdade. Como diz São Tomás, em geral, uma autoridade não é muito amada pelos seus súditos, porque modera muitos interesses privados e pessoais, muitos interesses particulares, para um bem comum, um bem superior. E, em geral, as pessoas não gostam de ver seus planos pessoais frustrados. Para isso, nós estamos muito dispostos a passar por essas coisas, não se preocupem, porque, como diz Aristóteles, nós sabemos que ninguém gosta de ser mal governado, e sabemos que vocês irão se queixar, podem se jogar na cama, pode pegar o travesseiro, pode virar para a parede, pode chorar, lá na frente vocês irão nos agradecer. Porque se for para ir recebendo vocês um a um aqui e chegando gente, para deixar em seguida cada um solto, sem formação, nem orientação, nem enquadramento real do que é uma vida verdadeiramente católica, nem alertar vocês de toda a loucura que está aí fora e que vocês ainda não perceberam porque não param para pensar, então nós aqui nós padres aqui, estamos brincando de ser padres. Uma espécie de me engana que eu te engano. A gente finge que cuida de vocês, mas não cuida. Vocês fingem que ouvem, mas não ouvem. E depois fazem o que quiser aí fora. Aqui não é assim. E se vocês quiserem ser assim, há muitos lugares aí fora em que vocês podem ser assim. Mas se quiserem ficar aqui, como passarinhos que encontraram um galho numa árvore, é para ser discípulo de Jesus Cristo de verdade. Renegar a si mesmo, o que você sempre achou que era certo, está vendo que não é. Sempre achou que as coisas poderiam ser feitas de tal jeito, está vendo agora que não pode. Carregar sua cruz todos os dias e segui-lo. E, portanto, esqueçam da vida de vocês. Vão se preocupar com o que Deus quer que vocês façam. Se você é casado, vai cuidar de sua esposa, vai cuidar do seu marido, vai conversar com eles. Vão cuidar dos filhos de vocês. Nós sabemos que é difícil. Todo mundo aqui nasceu numa família, nós padres, os 4 padres, nós nascemos numa família, ninguém nasceu em árvore. Nós sabemos muito bem como é, nós 4 aqui padres também, nós sabemos muito bem como é que é viver numa família. Certo? Mas você fica nela, você cuida dela, você fica nela até o final e você faz o que tem que fazer. Depois morre e vai ser feliz no céu. Mas não é porque não está afim que não vai fazer sim. E nós cobramos bastante de vocês, né? Porque nós não queremos ter que resolver problemas de vocês e dos filhos de vocês daqui 10, 15, 20 anos, que não precisava ter, porque hoje não fizeram o que tinha que ser feito, certo? E se tiver alguma coisa, lógico que nós vamos ajudar, podem ter certeza. Mas vocês também devem fazer a parte de vocês, cuidar dos filhos de vocês, da esposa, do marido de vocês, todo dia, senão isso aqui não vai dar certo. E nós falamos essas coisas, mas sabemos que vocês são os heróis. Isso aqui não é demagogia, tá? A gente sabe que é difícil. Todo mundo tem problemas difíceis na vida. Todo mundo. Não existe quem não tenha problemas difíceis na vida. Mas nós estamos aqui para ajudar e fazer as coisas direito. Mas para que finalmente sejamos felizes no céu, porque vocês já devem ter percebido que ficar planejando coisa para essa vida não dá certo. Então, pessoal mais novo, prestem atenção, mas quem está aqui também, vocês devem conversar com Deus o dia inteiro. Ir fazendo as coisas de vocês e ir conversando com Deus, com Nossa Senhora, com o anjo da guarda de vocês, o anjo da guarda da família de vocês, com São José, o santo de devoção de vocês, o dia inteiro. E falando com eles na cabeça de vocês, no coração de vocês, e ir pedindo sabedoria para fazer as coisas sem pecar, pedindo luz para saber resolver as coisas direito, sem perder a paciência, sem gritar com o filho, sem dar chilique, sem achar que tem que fugir de casa e largar a família, certo? Eu lembro de um professor, vou fazer um parênteses de filosofia aqui. Ele era professor de Platão aqui no UNB. E ele um dia introduziu um assunto que ele não continuou, falou, isso aqui fica para outro dia, mas me deu assunto para pensar. Ele falava assim, lógico, a Grécia cultivava a razão, escolas filosóficas, um grande apreço pela razão,
pela compreensão das causas do cosmos e tentar entender como é que o mundo funciona. Mas o que é curioso é que, apesar de todo esse cultivo da razão, existiam bolhas de irracionalidade. Festas a Dionísio em que as pessoas bebiam, tinham um comportamento mais absurdo, coisa que nem dá para falar aqui. Pessoas que ficavam tendo oráculos irracionais, pitonisas, que perdiam a razão, e ritos de religiões esotéricas, herméticas, com irracionalidades, etc. Ele falou, mas isso fica para outro dia, para estudar essas coisas e tal, mas lógico, isso foi assunto para eu ficar pensando, e depois eu vi que era possível comparar com os mosteiros. Porque vocês podem imaginar, eu já passei muito tempo por muitos mosteiros, às vezes na França, quando tinha férias de Páscoa, de Natal, passávamos 10, 15 dias, às vezes, no mosteiro. E é inimaginável pensar que aqueles monges, acordando 4 da manhã, indo rezar matinas às 4h30, matinas, laudes, missa, ação de graças, prima, e aí vão tomar café às 8h15 da manhã. Só depois de 4h30, praticamente, de oração. E depois vão trabalhar, vão rezar, vão intercalar entre os seus trabalhos e estudos, sua vida intelectual, as suas orações do breviário, e tem as refeições que é em silêncio, perpétuo. Eu já vi um monge falar, não, desde que eu entrei aqui nunca teve uma conversa em nenhuma refeição. Faz décadas que eu estou aqui, nunca ouvi ninguém conversar nada. E é lógico que isso demanda muito esforço, que isso demanda muita vigilância e que não é fácil. Quando você infringiu uma regra do mosteiro, dos beneditinos, de São Bento, você tem que ir lá no meio do refeitório, se ajoelhar na frente do reitor, não, a gente pedia desculpa para o reitor, né, no seminário, também acontecia com a gente, mas da frente do abade, e você tem que esperar ele bater o martelinho para voltar ao seu lugar e comer, para fazer penitência pública diante de uma falta contra a regra. E tem o capítulo das faltas, etc. Tudo isso é tenso no seguinte sentido, demanda esforço. E é óbvio que o normal, o previsível, é de que uma pessoa quebrasse. Uma hora ou outra ela tem um treco. Uma hora ou outra ela dá um chilique, uma hora ou outra ela sai gritando, uma hora ou outra ela bate em alguém. Né? São Bento prevê na regra o que fazer se um monge bater no outro. E por que é que essas coisas não acontecem? Por que o abade não fala assim, bem, nós vamos fazer mês que vem nossa festa do semestre, né? Com música eletrônica, bebida até tarde da noite, e no dia seguinte vocês podem acordar a hora que vocês quiserem. Por que eles não fazem isso? E na Grécia fazia. Porque eles têm a graça. A graça faz as pessoas terem juízo. Só a razão não basta. Depois do pecado original, não existe vida normal sem a graça. Isso aqui é um dos problemas que a gente critica, é o nosso esporte preferido nessa capela, os conservadores e direitistas. Eles podem explicar para vocês tudo sobre política e como é o jeito correto do feminismo, como é que as faculdades deviam ser e como é que deveria ser a política. Cadê a graça? Cadê a penitência? Cadê a mortificação? Cadê a oração? E vai passando o tempo e nós vamos vendo problemas nessas pessoas. Falta a graça. E a graça se obtém pela oração. A gente vai falar disso aqui agora. Por que os mosteiros conseguem passar, um monge consegue passar 60, 70 anos no mosteiro e não perder e não estourar? Porque ele reza. Porque a graça sustenta os esforços dele. E ele vive em paz com Deus. Não existe espaços de irracionalidade nos mosteiros e nos conventos. Quando o mosteiro e um convento faz o que tem que fazer. E deve ser assim na vida de vocês. Se vocês têm vontade de extravasar alguma coisa, saiba que está faltando a graça na vida de vocês. Vejam os monges e imitem na vida de família de vocês. Vão conversando com os filhos de vocês, vão tentando saber o que é que eles pensam da vida, vão ajudando eles a encaminhar a vida deles desde cedo, porque depois vai chegar uma hora que eles vão querer namorar e casar e não vão poder ainda, porque não tem dinheiro ainda, nem tem juízo. Então tem que começar cedo, encaminhando os filhos para trabalhar cedo, se formar, saber o que tem que saber, ter diploma sempre que puder, mas não negligenciar ter dinheiro de maneira honesta, porque depois quer casar e não consegue, e vai ter que ficar esperando, e não tem supletivo para a vida. Agora vai ter que ter paciência e encaminhar as coisas com calma, porque ficou perdendo tempo na vida com celular e videogame.
Então, podem pôr limite nos filhos de vocês, podem fazer isso, é o dever de vocês. Se o filho vier reclamar do pai e da mãe para mim, vou dar razão para o pai e para a mãe e vou ajudar também. Mas tem que saber o que quer da vida desde cedo e ir encaminhando as coisas. E vocês têm que pensar que um dia vão ter que morar com alguém. Se não é casado, é sendo padre, ou religiosa, ou com a família de vocês mesmo. Se não quiser casar e não quiser ser padre, não quiser ser freira. Ter o dinheiro de vocês e saber que ele vai ter que dar para todo mundo, não só para vocês. Então vocês devem encaminhar um trabalho logo, ir aprendendo a trocar janela, encadernar livro, reformar coisa, pintar, construir, jardinagem, dar aula de violão, dar aula de teclado, dar aula de inglês, não ficar perdendo tempo na vida que não volta. Isso manterá vocês com boa saúde mental e encaminhará logo a vida de vocês. E um dia, vai ter que viver com alguém, mulher, marido, filhos, outros padres, outros seminaristas. Então, tem que querer melhorar. Não pode achar que os outros vão ter que aguentar você do jeito que você é, assim. Temos que pensar com frequência, se eu morasse comigo, o que eu ia achar de mim? Não para eu ficar deprimido, mas para eu ir me corrigindo, para eu conseguir ver melhor onde é que eu estou errando e não deixar o outro irritado. Eu disse que vocês devem rezar o tempo todo, enquanto vão fazendo as coisas de vocês. Senão faltará graça na vida de vocês. A graça a gente obtém rezando. E vocês irão querer extravasar alguma válvula de escape. Pode ser uma viagem, pode ser um jogo de videogame, pode ser coisa pior. Vocês devem aprender a conversar com Deus o dia inteiro. Ninguém nasce sabendo fazer isso, tem que aprender. E a gente aprende fazendo. Vocês devem conhecer os Salmos. Vocês devem lê-los muitas vezes. É o livro da sabedoria por excelência. Dentre os livros sapienciais, é o livro referência dos livros sapienciais. Não é o livro da sabedoria. São os Salmos. Lembrar de uns versículos para a vida, ir usando eles enquanto vão conversando com Deus em cada situação. Quando tudo deu certo, quando alguém está dando problemas, quando você está em algum perigo, quando passa por alguma preocupação, quando passa por alguma tentação, algum abandono, quando tem dúvidas, tem salmo para tudo. É uma riqueza da igreja. Foram escritos há 3.000 anos, 1.000 anos antes de Cristo, por Davi, a maioria deles, e nós rezamos todos os dias até hoje. Os padres chegam no final da semana tendo rezado 150 salmos toda semana e vai ser assim até morrer. Vocês devem aprender a usar os salmos para rezar. Ir encaminhando a vida de vocês com Deus, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, o que é que eles vão achar, se você é rigoroso, se você é carola, se você se veste como uma velha. Deixa falar, vai cuidar da sua vida. Vai se acertar primeiro e depois casar. Eu falo isso para os alunos lá na escola, os meus alunos do 4º e 6º ano. O 4º ano é engraçado. Eu falo, um dia vocês vão gostar de alguém. E eles olham com uma cara assim, não. Eu falo, daqui 2, 3 anos a gente conversa, eu já estou me preparando para isso. Quando isso acontecer, vocês não precisam achar que tem que sair fazendo nada. Vocês têm que pensar assim, opa, estou ficando adulto. Deixa eu então encaminhar minha vida direito primeiro, deixa eu me formar, deixa eu ter meu diploma, deixa eu ganhar meu dinheiro primeiro, depois vou ver alguém para casar. É assim que se faz. Né? Na minha casa era assim, meus pais nunca leram São Tomás, mas é exatamente o que São Tomás fala. Ir levando a vida, certo? Porque se demorar para encaminhar essas coisas e não pensar lá na frente, e criança não pensa lá na frente, os pais têm que pensar por elas e têm que ajudar. Lá na frente, quando tiver 20, 22 anos, querer casar, não vai poder, porque não vai dar certo. Porque, como dizia lá em casa, não tem um gato para puxar pelo rabo, não tem nada. E não vai poder sustentar. Minha mãe falava, você não chega aqui com ninguém com 14, 15 anos de idade, eu não vou sustentar o namoro de ninguém. Primeiro vai ter seu dinheiro, vai se formar, vai ter sua casa, depois você vai atrás de alguém para casar. Isso é verdade, é verdade. E o que queremos então é que vocês deem bons frutos. E não fiquem ouvindo as coisas que nós falamos para vocês, porque não é da nossa cabeça, só ouvindo elas, não é da nossa cabeça, está tudo no catecismo. Mas tem que refletir, porque senão nada substitui nosso trabalho pessoal. Tem que levar para casa, guardar na cabeça, levar para casa e ir refletindo ao longo da semana e ao longo da vida. E que vocês nunca se esqueçam de que um dia nós todos vamos morrer. Ninguém mais vai lembrar da gente. As pessoas que conheceram a gente vão lembrar de vez em quando, vão rezar por nós, mas uma hora elas também vão morrer. E só vai sobrar pessoas que nunca nos conheceram. Uma hora ninguém mais vem lembrar da gente, mas Deus sempre lembra da gente.
Deus nunca vai deixar de lembrar da gente. Então vocês devem se preocupar com o que Deus acha de vocês e não o que os outros acham. Porque uma hora ninguém mais vai lembrar da gente, porque ninguém mais vai existir que conheceu a gente. Só Deus. Não se preocupem em salvar a alma de vocês e marcar uma clara diferença entre o mundo e vocês. Porque a nossa religião é uma religião de separação do mundo. E vamos em frente, imitando Jesus Cristo de verdade, certo? Essa é a nossa meta, imitar Jesus Cristo, é Ele que é a nossa referência. A nossa meta, como diz São Paulo, e ele elogiava os Tessalonicenses por causa disso, é imitar Jesus Cristo e não fingir que se é católico, mas de fato não se é. Certo? Que Deus abençoe todos vocês, saibam que vocês serão cuidados por nós, tem quem governe aqui, vocês não ficarão abandonados e nem ficarão largados achando que podem fazer o que quiser. Nós cuidaremos de vocês, mas esperamos de vocês também uma contrapartida. E vocês se esforcem, estudem, leiam, não vão atrás de um monte de gente que é tudo lobo vestido de ovelha, né? Não falta caso de gente que parecia muito católico, muito convicto, muito firme, dando escândalo e falando coisa o contrário do que dizia que falava, dizia que acreditava, e que a gente alertava, que era para tomar cuidado dessas pessoas, certo? E é para tomar cuidado mesmo, porque como também lá em casa falava, o mundo está cheio de esperto querendo enganar alguém, pronto para destruir sua vida, para tirar proveito de você, certo? Que é inocente. E nenhum de nós fará isso. Nosso compromisso é com Jesus Cristo, né? E nós vamos em frente, como eu disse, imitando Jesus Cristo de verdade, não fingindo que se é católico, mas não se é, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.